subnotificação da violência doméstica preocupa autoridades durante o isolamento social. Salvador do Sul na luta contra o coronavírus. Entenda como o poder público trabalha contra a proliferação da doença. Pequenos restaurantes de Santa Maria do Herval se adaptam para manter as vendas durante a pandemia. Os desafios no ensino à distância no município de Portão. Jornalismo durante a pandemia. Profissionais de imprensa compartilham mudanças ocorridas nas redações. O retorno do cinema drive-in no Rio Grande do Sul. Veja agora, no Prisma. Telejornal produzido pelos estudantes de jornalismo da Unicinos. Olá! Estamos em meio a uma das maiores pandemias que o mundo já presenciou. E por causa dela, gravamos o telejornal assim. Eu aqui, na minha casa em Sapucaia do Sul. E eu na minha, também em Sapucaia, mas respeitando totalmente as regras de isolamento social. E a primeira reportagem é justamente sobre os efeitos da pandemia no número de denúncias de violências domésticas. O Brasil registra um assassinato contra a mulher a cada 7 horas. Este mesmo crime triplicou no mês de janeiro deste ano no Rio Grande do Sul. Autoridades e especialistas dizem que a violência doméstica é ainda mais preocupante durante o período de isolamento social, em que as denúncias ficam mais difíceis de serem realizadas. Veja a reportagem. Ele era mais velho que eu, acredito que uns 10, 12 anos. E a violência começou logo já na primeira semana, assim. Em um período de 7 dias eu contei, eu apanhei 5 vezes. E não tinha motivo. Lembro que eu tinha ido a um supermercado e recém tinha sido lançado o sabonete Dove. E eu gostava muito daquele sabonete e eu comprei aquele sabonete. Eu apanhei na rua por ter comprado aquele sabonete na frente de todo mundo, como se eu merecesse, como se algo justificasse a violência daquele tamanho. Esta é uma vítima de violência doméstica que preferiu não revelar a sua identidade. O relato veio da Temes, organização que acolhe e enfrenta a discriminação contra mulheres no sistema de justiça. Nós atuamos no SIM, que é o Serviço de Informação à Mulher, que é um espaço específico onde é feita uma escuta qualificada daquela demanda que está sendo trazida por aquela mulher vítima de violência doméstica, onde é feito todo um relato e nós fazemos a condução delas para a delegacia, para o tribunal. No mês de abril, o Brasil registrou aumento de 40% nas denúncias de violência doméstica, se comparado ao mesmo mês de 2019. Os dados foram obtidos pelo canal de denúncias oficial do governo, o 180, e foram divulgados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. No Rio Grande do Sul, os registros de janeiro a maio de 2020 da Secretaria de Segurança Pública dão a entender que aqui a situação das gaúchas está bem mais favorável. Conforme os indicadores da violência contra a mulher do Rio Grande do Sul, as denúncias diminuíram 39,9% desde o início da pandemia. Para as autoridades ouvidas pela reportagem, essa queda não necessariamente está ligada à redução de violência. Não, a gente acredita que a redução do número de casos nesse período de pandemia tem muito mais ligação à dificuldade que essas mulheres estão tendo de sair de casa ou de ter acesso a informações dos outros canais alternativos de denúncia, né, em função de toda a pandemia aí do Covid-19. Então, seria muito mais devido a uma subnotificação, né, essa dificuldade de acesso ou ao desconhecimento ainda de muitas mulheres em relação à possibilidade do registro online, do WhatsApp, do Disque Denúncia. A Patrulha Maria da Penha da Brigada Militar de Farroupilha diz ser a primeira a se adaptar aos meios digitais. Mesmo com a diminuição dos números de denúncias durante o isolamento, as autoridades da cidade da Serra Gaúcha seguem atendendo as vítimas por aplicativos de mensagem e chamadas de vídeo. Do mês de março e abril, que foi o início do isolamento, né? No mês de março de 2019, a gente teve 6 medidas novas que a gente acabou recebendo do Ministério Público. E em 2020, a gente teve
4. Em abril de 2019 foram 9 casos e 2020 7. O apoio psicológico é fundamental para as mulheres vítimas de violência doméstica. Por isso, a Patrulha Maria da Penha também oferece esse tipo de auxílio. Na verdade, é empoderar, né, esta mulher, né, e ofertar todas as ajudas, enfim, que o município, né, está à disposição, a questão da rede de atenção, e a questão também de empoderar para quê? Para que ela possa ter essa coragem de fazer essa denúncia e também ter o conhecimento que ela vai estar amparada, para que ela conduza esta denúncia e não pare na metade do caminho. Em meio à crise causada pela pandemia de coronavírus, a atenção se volta para os grandes centros urbanos, onde os números chamam a atenção. Hoje, voltamos nosso olhar para a cidade de Salvador do Sul, para entender como a localidade está enfrentando a Covid-19, como sua rotina foi alterada e quais medidas foram tomadas para evitar que o surto chegue à cidade de pequeno porte. Localizado na Serra Gaúcha, o município de Salvador do Sul faz parte de um grupo numeroso das cidades brasileiras, aquelas com menos de 20 mil habitantes. Hoje, 73% dos municípios do país têm a população inferior a 20 mil habitantes. Salvador do Sul, com seus menos de 8 mil moradores, faz parte dessa realidade. Em relação ao Covid-19, o município contava na semana do dia 26 com 8 casos confirmados e 15 em monitoramento. Para o prefeito do município, o desafio foi o curto espaço de tempo para realizar as mudanças. Então, uma das maiores preocupações que nós tivemos como equipe gestora foi de atender as recomendações do governo do estado e do governo federal, mesmo que muitas vezes eles não fechavam não tinham o mesmo ponto de vista, né? Mas a ideia aqui era sempre atender as recomendações. Então foi o que a gente fez, todos os decretos, né, estaduais que vinham sendo adotadas e também todas as recomendações, né, do governo estadual e também da Organização Mundial de Saúde, principalmente, a gente tentou aos poucos gradativamente implantar. Então, no primeiro momento, a gente também paralisou praticamente uma semana toda, a gente fechou tudo, indústria, comércio e todas as atividades, né, educacionais, culturais, esportivas. Então, praticamente parou a cidade naquela primeira semana. Depois, a gente acabou abrindo aos poucos, né, indústria e comércio na semana seguinte. E também, conforme o Estado também havia flexibilizado um pouquinho mais, a gente acabou também abrindo o comércio, mas com todos os cuidados possíveis, né, redução de número de pessoas no estabelecimento, né, até além de álcool gel, né, e lavar as mãos. Então, várias medidas assim que são divulgadas constantemente, né, nas mídias também. Programas de apoio aos municípios, como o do governo federal, chamado Brasil Conta Comigo, estão ajudando a incrementar o sistema de saúde dessas cidades. Alunos do 5º e 6º ano de medicina, assim como dos últimos anos de enfermagem, farmácia e fisioterapia, podem se juntar à força de trabalho. Qual é o teu sentimento de estar ajudando na tua cidade natal? É gratificante, tá? Poder estar trabalhando aqui em Salvador do Sul. Eu já moro em Porto Alegre faz 7 anos, né? Então, assim, por mais que lá também a população necessite, eu imagino que o impacto social pode ser maior aqui, que é um município retirado, que é um município distante, né? Então, por isso que eu solicitei junto ao governo federal, ao Ministério da Saúde, para poder atuar aqui na minha cidade. E estão todos fazendo a sua parte, seja cidadãos individuais ou as entidades beneficentes. Em Salvador do Sul, o grupo de senhoras voluntárias conta com 30 mulheres e já realizou várias ações para a comunidade. Uma delas foi a confecção de cerca de 1.000 máscaras para a cidade. Bom, nós nos reunimos, né, as senhoras voluntárias, e assim que houve a necessidade de a gente tomar uma atitude, nós nos reunimos e decidimos produzirmos, então, máscaras para distribuição para a população gratuita, né? E um grande grupo, assim, conversamos em um grande grupo para que houvesse a conscientização, né, das pessoas, né, em volta, da sua família e de todo o grande grupo, das pessoas com a qual a gente se relaciona, né? E as medidas de higiene e uso de máscara também, conscientizá-los a todos, né? Está dando um belo resultado, né? Graças a Deus, nós estamos 0, né? Então, estamos todo mundo conscientizando, nos ajudando para que esse resultado permaneça assim, né? E que o grande grupo e os municípios em geral e o Estado passem logo por essa situação, né?
Veja como os pequenos restaurantes de Santa Maria do Herval estão lidando com a crise. E mais, acompanhe como estão sendo desenvolvidas as aulas à distância em Portão. O impacto da pandemia no setor de alimentação é significativo, principalmente nas cidades do interior como Santa Maria do Herval. Veja como os restaurantes estão se adaptando para se manter de portas abertas durante o período. Mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul possui número de habitantes inferior a 10 mil pessoas. Boa parte deles são cidades do interior, como Santa Maria do Herval, que, de acordo com o último censo, possui cerca de 6.400 moradores. Mas o baixo número de habitantes não impediu que a crise causada pela pandemia de coronavírus chegasse até o município. Em 12 de junho, o primeiro caso foi confirmado, e até o dia 20 de junho, o número já havia passado para 9 casos. Diante do novo decreto do governo do estado, Santa Maria do Herval também passa a ser mantida de acordo com as regras da bandeira vermelha. Um dos setores mais impactados pela pandemia é o de alimentação. Em todo o estado, donos de restaurantes, bares e lanchonete têm buscado estratégias para se manter no período, como é o caso da Ivânia, uma das responsáveis do tradicional restaurante de Santa Maria do Herval. A questão econômica está bem complicada. A gente tem que rebolar muito para conseguir manter a empresa. A gente tem que tentar reduzir os custos que forem possíveis, sabe? E as medidas foram cortar custo aonde for necessário. E também, para vender um pouco mais, a gente começou a fazer promoções, tipo teleentrega, promoção com um brinde, né? Que tu encomenda alguma coisa, tu ganha um brinde. Por exemplo, tu encomenda uma pizza, ganha um refri. E na marmita do almoço a gente também fez promoção, a gente fez um preço bem bacana para o pessoal, para atrair o pessoal, para conseguir ter um giro, né? Porque para comer aqui, o pessoal está evitando muito, o pessoal evita muito, é mais para teleentrega que está saindo. Conversamos com a prefeita Mara Stoffel, que relatou as mudanças no setor dentro do município. Como está a questão econômica em Santa Maria do Herval devido à pandemia? Hoje, em Santa Maria do Herval, nós temos 7 restaurantes que atendem a nossa população e aos visitantes que vêm a Santa Maria do Herval. Além disso, nós também temos os refeitórios, né, vários refeitórios de empresas, né, que põem o alimento do dia a dia para os seus colaboradores. Nesse atual momento, deu um impacto assim bem significativo economicamente para quem trabalha nesse setor, porque quando em março começou esse enfrentamento do Covid, nós estivemos com 15 dias esse setor totalmente paralisado e após isso então começaram a ter o delivery, né, onde puderam então vender suas viandas e continuar a ter essa produção, né, necessária. Logo em seguida, depois dos 30 dias, então, começaram a abrir as suas portas, né, mas com os devidos cuidados, com álcool gel, com o distanciamento que é muito necessário. A Abracel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, vem se manifestando a fim de auxiliar o setor, principalmente os pequenos restaurantes. De acordo com a presidente da Abracel RS, Fernanda Tartoni, a teleentrega de comida e as refeições pegue e leve realmente são as melhores saídas para os restaurantes, em especial os menores do interior do estado. Ela diz que os locais que não possuem aplicativos para entrega, como é o do caso de Santa Maria do Herval, devem investir em uma logística própria de venda, como o WhatsApp, por exemplo. Perguntada sobre as medidas tomadas pela Abracel
Para auxiliar os pequenos empreendimentos, ela ressalta que o site da associação conta com materiais específicos sobre a operação do modo delivery, que é quando o restaurante vende e faz a entrega, sem atendimento presencial, além dos procedimentos para manter a segurança alimentar. Sobre perspectivas de retomadas com normalização de atendimento, ela diz que o cenário é de incertezas e que é necessário ligar com a pandemia, mas focando em minimizar custos, prevendo cardápios para vender apenas o que tem mais saída e bom custo-benefício. Em meio à crise causada pela pandemia, a preocupação com a educação se tornou pauta central a ser discutida, principalmente pelos governos estaduais. Buscamos informações de como escolas, educadores e discentes de Portão, na região metropolitana de Porto Alegre, adaptaram-se para conseguir manter o ensino através de plataformas online. Com escolas fechadas e alunos fora das salas de aula, a única forma de manter o ensino em dia foi através da educação à distância. E o diretor Marcelo Hoff explica como a Escola Técnica Estadual Portão está agindo neste período. Há quanto tempo, desde qual dia vocês estão sem ter aulas presenciais? A gente foi até o dia 18 de março. A partir do dia 19, então, a gente não teve mais aula presencial, mas nós nós entramos na nossa plataforma que nós já usávamos, que é o Classroom, o mesmo que o Estado agora está implantando para todas as escolas do Estado. Os que não tinham, ali que a gente tinha perguntado antes, a questão do não tinham internet, não tinham acesso, como eles conseguiram fazer as atividades? Não, a gente propôs mais que eles pudessem compartilhar com seus colegas, nem que fosse no fim de semana aí num colega que mora perto, usar a internet dele, ou mesmo de conhecidos, tios, avós, vizinhos, dentro de sua possibilidade. Os que não conseguirem mesmo, a gente vai ter que fazer depois um trabalho no papel, porque eles não podiam vir presencialmente na escola, né? Na sua opinião, você acredita que esse ano, na parte da educação, ele vai ser perdido, ele vai conseguir ser recuperado? Sim, o que a gente vai dizer? A gente vai ter um ano mais complicado, mais difícil, vai ter perda, sim, na educação vai ter perda, só que ao mesmo tempo serviu para a gente descobrir como se trabalha também na dificuldade e à distância, né? Então, o professor teve que se reinventar na sua maneira de dar a sua aula, o aluno teve que se reinventar na sua maneira de aprender. Mas como os estudantes enfrentam esse período? Será que todo o ensino é igual? Será que escolas fornecem a mesma educação? Tem gente que não tem acesso, sabe, à internet e não tem computador em casa. Um ano que vocês estão perdendo na educação. Não sei quais são os teus planos depois do ensino médio. Eu quero continuar nessa área da química, se eu terminar, né? Eu quero continuar nessa área, mas... Meu nome é Cauê, tenho 15 anos e estou cursando o primeiro ano de ensino médio. As aulas estão sendo remotas e estão sendo mais complicadas do que seriam nas aulas presenciais, pois as atividades estão sendo com mais dificuldade e creio com que mais intensidade, pois passam atividades todas as manhãs, todos os dias e complicando um pouco nossa rotina de estudo e tendo que fazermos pensar mais. Estou torcendo muito para que possam voltar às aulas presenciais, pois acho que me encaixo melhor numa sala de aula, pois o professor pode estar ali na sua frente explicando melhor e assim a gente podendo ter um melhor aprendizado. E os professores, principais responsáveis pelo nosso conhecimento e ensinamento, como eles enxergam esse despreparo das escolas? São os pontos negativos e os positivos dessa nova rotina de estudos e dessa nova implantação do EAD, né? Porque ensino médio e EAD a gente ainda não tinha visto. Alunos que não têm condições ou que devido à pandemia os pais ficaram desempregados, que não têm internet em casa, que a gente tem que olhar por esse ponto de vista também, sabe? O ponto positivo que eu vejo é que nos obrigou
a dar um avanço, tipo assim, em um período mais curto, né? Veja a seguir. Profissionais de imprensa compartilham mudanças ocorridas nas redações. E ainda, conheça os locais que trouxeram o cinema no formato drive-in e quais cidades irão receber a novidade. Entre os serviços essenciais durante a crise, o jornalismo ganha destaque na constante busca do público por informação em um momento de tantas dúvidas. Nesta reportagem, você verá como os jornalistas de veículos locais estão se adaptando aos novos desafios propostos pela pandemia. Antes, segunda opção, as interações à distância, como as entradas ao vivo de repórteres pelo celular e as entrevistas por chamada de vídeo, são hoje algumas das maneiras mais seguras e eficazes de produzir material jornalístico, apesar da qualidade nem sempre ideal. A enorme demanda possibilita um volume ainda maior de materiais, cedendo a relevância da estética ao que de fato precisa ser dito. A reportagem conversou com jornalistas de diferentes veículos e formatos de mídia da região. Ingrid Oliveira, editora na rede SBT em Porto Alegre, tem vivido essa adaptação. Para começar, eu queria te perguntar que impactos da pandemia tu percebe no telejornalismo? No início teve esse choque, assim, a gente vai ter que adaptar, porque a informação tem que chegar de algum jeito, né? Como a gente não está indo, por exemplo, até a pessoa, na casa da pessoa, a gente fica muito dependente das pessoas colaborarem, fazerem o próprio material, né? Então, em alguns casos dá super certo, em outros, nossa, é muito estranho que a gente pede para a pessoa mandar uma imagem, sei lá, a reportagem é sobre home office, né? Uma imagem dela trabalhando no computador. Daí a gente nunca sabe o que vai vir, né? E fica dependendo de chegar isso para fechar o material, porque a gente não está indo lá, né? A gente não tem isso presencial. Para tornar o trabalho possível, grandes companhias de mídia optaram por encaminhar os jornalistas para home office. O ambiente pessoal passa a se misturar com o profissional, as casas tornam-se estúdios e redações, e a saúde, a grande editoria, que incorpora todas as outras. Eu lembro que eu trabalhei na redação até mais ou menos a época do Grenal ali, né, do Grenal da Libertadores, que o presidente do Inter teve sintomas, enfim, eu acabei entrevistando ele no Grenal, né, então a empresa também já me botou na segunda-feira mesmo, eu já fiquei em home office. A princípio eram para ser 2 semanas, como foi na metade de março ali. A partir dessas 2 semanas a situação já começou a se agravar um pouco mais, né? E a partir disso eu nem voltei de fato para a redação, né? A gente que era de editorias específicas, até o pessoal daqui a pouco de arte e agenda, enfim, né? Acabou todo mundo concentrando muito para a questão do coronavírus, né? Então eu até brinco às vezes que a gente tá todo mundo na editoria coronavírus, né? As ruas, conhecidas como lugar de repórter, agora inspiram novos obstáculos e preocupações. Muitos profissionais ainda precisam sair, sempre de máscara e com os cuidados necessários. As diferenças entre o passado e o atual momento vão além. Estão na forma de pensar e fazer as reportagens, e até no debate sobre o real valor da informação de qualidade, como nos conta o repórter Aristóteles Júnior, da Rede Band de televisão. A questão técnica ela foi bastante flexibilizada, assim, em termos de como a gente vai fazer uma entrevista, como que a gente vai chegar no entrevistado. Essa mudança que a gente teve agora, que foi muito brusca, ela já estava acontecendo, mas ela acabou sendo acelerada. Eu acredito que ela vai continuar assim, depois que a pandemia acabar. Eu acredito que as redações menores perceberam que é possível fazer mais com menos em menos tempo. Isso é uma coisa muito importante para um mercado que está passando por tantas dificuldades que nem o nosso. As pessoas vão começar não a valorizar um pouco mais, mas a pensar com um pouco mais de carinho na qualidade da informação que elas recebem. Muitas das informações que circulam sobre a pandemia, elas não são verídicas. Eu acredito que o nosso filtro sobre o que é notícia acabou ganhando importância por parte das pessoas em geral, desde que isso tudo aconteceu. A gente está num contexto de pandemia, está num contexto político que não para. A maioria dos jornalistas tem assim, essa ansiedade do que isso vai dar, né? Quando que isso vai passar? Shows e peças de teatro estão suspensos devido às medidas de prevenção ao novo coronavírus. Nesse cenário, algumas empresas do Rio Grande do Sul
resgataram o cinema no formato drive-in, que foi muito popular nos anos 70 e 80. Oh, they're getting cold. Oh, no. This is probably a little drive-in dust. Esta é uma cena de Grease, Nos Tempos da Brilhantina, um filme muito popular do final da década de 70 e que em uma de suas cenas mais icônicas se passa em um drive-in. O cinema drive-in, ou cine-auto, como também é conhecido, chegou no Brasil na década de 70. Muitos municípios então se interessaram pelo cinema drive-in e Porto Alegre foi a 6ª cidade brasileira a receber o formato. Minha primeira experiência com drive-in foi quando eu tinha 5 anos, na Argentina. É uma lembrança que eu até hoje nunca tinha esquecido. Sempre ficou viva em mim essa lembrança. Fernando Nieva é um dos gerentes do Grupo Dreams, que levou o formato drive-in para Canela. A primeira sessão foi no dia 18 de junho e contou com shows de interação com os convidados. Segundo Fernando, o objetivo é levar uma experiência para as pessoas, ir além do tradicional assistir filme. Nós também pensamos que para fazer que a pessoa saísse de sua casa, teria que ter um atrativo a mais. Dentro de nosso cinema drive-in, nós vamos ter sempre um show, uma live beneficente, vamos ter personagens fantasiados. O filme não é uma novidade, não é uma mega surpresa, mas sim todo o contexto que a gente pensa gerar no meio de todo esse espetáculo. Levar experiência é cada vez uma ideia mais necessária para que as empresas consigam atrair público. Nesse sentido, o drive-in não deixa de ser uma estratégia que essas empresas encontraram de conseguir lucrar mesmo em tempo de pandemia. É um negócio que tu precisa aplicar em um terreno, então seria basicamente o mesmo trâmite para construir uma casa, né? Passa o projeto, leva na prefeitura, mostra o que vai ser edificado, o que não vai ser edificado, os recursos que estão sendo respeitados. E o desafio é constante, né? Porque é uma estrutura de tela independente, precisa resistir aos ventos do litoral, né? Então tem todo um cálculo estrutural e condicionantes dos ventos e tudo mais, e ela é independente, não tem nada amarrando ela como uma casa, um edifício. Poder viajar levando o cinema para as diferentes localidades é um dos objetivos do Cinema Drive-in de Imbé, que funciona desde 2018 e a partir de julho deve estrear em várias cidades do litoral gaúcho. Iniciamos as atividades no ano de 2018 na Praia de Imbé, onde tivemos enorme sucesso, com mais de 600 eventos constituídos ao longo desses 2 anos. Então, entrando as questões burocráticas e com relação à pandemia, também é um momento bem difícil para o cinema, a gente sabe, né? Principalmente na questão das dublagens. Estamos nos adaptando como dá, com alguns filmes retrô, alguns filmes clássicos, né? Alguns títulos que têm saído junto às plataformas de streaming, que é o que a gente consegue estar pegando dublado agora, sendo a 95% da opção da nossa clientela aqui na região. Unir o útil ao agradável, né? Tá sustentando e mantendo a nossa estrutura e diante a demanda. Né? Além de Xangri-Lá, Canela, Montenegro e Tramandaí, outras cidades do Rio Grande do Sul devem receber o cinema no formato drive-in. O Prisma fica por aqui. Agradecemos a todos que fizeram parte dessa edição do nosso telejornal, mesmo nessa situação tão atípica. Até logo e se cuidem!